Boa noite. Boa noite. Louvado seja Deus. Bom testemunho é o tema dessa noite. Eu sei que esse tema incomoda todos nós, não só você quanto mim. Por quê? Porque nós precisamos dar bons testemunhos. Nós somos novas criaturas. Amém? Somos novas. E diz o seguinte: se quiser conhecer uma pessoa, não ouça nada do que ela diz, apenas observe seus atos. Amém? Vamos orar. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Senhor, neste momento, nós nos colocamos em tuas mãos. Que a tua palavra possa falar em cada mente, em cada coração, aqui esta noite. Amém e amém. Essa frase é muito interessante, porque nós, não sei se você já fez entrevista de emprego, né? Entrevista de emprego que, de repente, a psicóloga, né, está fazendo entrevista e ele observa, não simplesmente falar, mas algum, né, movimento, alguma atitude. Então é importante demais esse tema na vida do cristão. Nós vamos ler Atos, capítulo 10, versículo 22. Eu trouxe alguns exemplos para que a gente possa se animar e em 2023 dar bons testemunhos. Atos 10, 22, na NAA. Vai aparecer aí daqui a pouco, tá? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Essa história é muito interessante, você deve conhecer, mas eu não vim aqui para contar essa história, né? Mas apenas para você lembrar. Pedro teve uma visão de um lençol com animais, né, quadrúpedes, aquela coisa toda, e ele ficou assustado com aquilo quando o anjo falou para ele: come. Ele ficou assustado, falou assim: não vou comer, não como nada imundo, porque os animais que apareceu eram, judaicamente falando, imundos. Ele se
não quer comer. Agora Pedro é comissionado por Deus para ir na casa de um homem ímpio, romano, para pregar. Se ele não tivesse a visão, ele não iria. Porque o judeu não ia pregar para um romano. E aí então, esse homem, como eu falei, a tropa de elite, o chefe, e essa tropa, ela era comandada por ele. Mas isso não é tão importante. O que me chama mais atenção no texto é quando diz que, né, um homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação romana. Não, o texto diz de toda a nação judaica. Olha que coisa maravilhosa. Você já imaginou as pessoas de outro credo, de outra religião, que não é a sua, admirar você pelo testemunho? Gente, isso não é bom? Amém? Amém. Caramba! É o que está acontecendo aqui nessa história. E eu fui impressionado. Um exemplar testemunho reconhecido por toda a nação judaica. Recordar é viver. É verdade? Então vamos lá. Havia um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Gente, que coisa exemplar. Eu quero chegar lá. 2023. Essa é a empreitada da nossa vida. Vejo um homem aqui que não precisava de dinheiro, tinha muito dinheiro. E mesmo assim, ele não colocava o direito acima de tudo. Por quê? Porque ele temia a Deus. Era um homem reto, um homem íntegro. O caráter e o comportamento de Jó eram superiores ao dos seus semelhantes naquela época. Uma pessoa que fazia diferença, gente. Olha só, nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Amém. Nós temos que fazer diferença. Amém? Amém. Fazer diferença. Nós vamos na shopping? Não, hoje não tem como, tá? Caramba, tem como todo dia. Nossa, mas era só hoje. A gente troca culpa a Deus por muita coisa sem valor. E quando a gente não troca, nós somos fanáticos. Gente, como é bom ser chamado de fanático. O pessoal da minha família me chamava de fanático. Eu não fanático. Não vem às festas aqui em casa só porque é domingo. Domingo. Faz festa de segunda a sábado. Tudo é domingo. O pessoal está lá em Brasília no domingo. Já está na igreja. Pô,
O movimento todo é mundo vivo. Aí eu estou sempre de fora. Porque eu não vou trocar o louvor a Deus por movimento nenhum, por festa nenhuma. E eles não entendiam isso. Mas e daí? E se eu cedesse? Sabe quando que eles se converteriam? Nunca, porque eu estou sendo avaliado por eles. Ah, aí eu estou cara maneiro, né? É pastor, é crente, mas toda festa aqui de domingo ele falta à igreja, deixa lá um substituto e está aqui. Isso é que é ser crente, não é isso? Isso é ser festeiro. Então não me arrependo dos lances que eu perdi. Por isso Deus é sempre maravilhoso comigo. Tem me amparado, me sustentado, me animado, mesmo resfriado. Viu? Bem, em meio a toda a aflição que vivia, Jó conseguiu dizer o que a gente não consegue. Ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Porque quando a gente está amuado, está arrebentado, está sofrendo, primeira coisa, eu acho que Deus já não vive mais. E esse homem todo aparado de sofrimento, de luta, ele ainda conseguiu dizer que o seu Redentor vive. Você percebe que nós precisamos aprender isso com os personagens da Bíblia? Você já se programou para 2023? Esse ano maravilhoso, né? Se desviar do mal. Ele se desviava do mal. O que é se desviar do mal, gente? Coisa simples. Vem um avião, né? E você olha para o chão. Eu já falei aqui, mas vou repetir também. 29 anos aqui, nem repetir. É bom que Deus vai problema pessoal. Senão ninguém aguentaria. Você que está chegando agora, você está ouvindo agora. Eu estava numa oficina consertando carros muitos anos atrás. E aí eu estou ali, né? Entretido na mecânica. Aí o mecânico vai, para de mexer no carro, me catuca e fala: olha que mulherão. Eu continuei olhando para o motor. Aí ele falou assim: ô, tu não gosta não? Eu falei: não, tem um mulherão em casa. Ô, Glória! Eu fico olhando para o mulherão. Não, hein? Isso é desviar do mal. Porque senão caiu. Essa é a tendência. Cair. Jó tinha isso de maravilhoso. Se desviava do mal. Deus perguntou a Satanás, naquela reunião, né? Você lembra? Aí Deus pergunta a Satanás: de onde vens? E ele responde: de rodar a terra e passear por ela. Olha só, cara de pau, né? Aí o que ele diz? Viste o meu servo Jó? Vou traduzir. Você viu o meu servo Jó? Gente,
quando ele sofreu. Ele foi escolhido. Mas foi escolhido por quê, gente? Foi escolhido porque o texto diz que ele era um homem íntegro, que ele era reto, que ele temia Deus e se desviava do mal. Simples assim. Como escolher uma pessoa sem compromisso, sem testemunho, sem temor? A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Vixe, meu servo, agora deixa eu escolher, vocês é que sabem. Mas eu não vou parar por aqui. Eu lembro de outro amigo, que quando eu chegar lá no céu, eu dar um beijo. Ele disse: gente, Eliseu, hoje com certeza o pessoal ia dizer assim: você é o cara. Por quê? Porque primeiro que ele foi discípulo e sucessor de Elias. Você já foi sucessor de alguém? É muito difícil arrumar um sucessor, gente. Arruma até alguém que está no buraco, que substitui, mas sucessor é difícil. E aí Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu estava lá, trabalhando, apartando lá, e Elias correu atrás de Eliseu. Foi lá, e o que fez? Diz a Bíblia que ele lançou a sua capa sobre ele. Eliseu, eu costumo dizer, e outros pregadores também, dizer que Eliseu era um diabo ferrenho. Elias dispensava Eliseu e Eliseu falava: não, eu vou contigo. Não, fica aí. Não, eu vou contigo. Teimoso. Aí chegou nesse ponto. Elias já estava com a sua missão quase cumprida. Você só vai embora desse mundo quando cumprir a sua missão. Veja, Elias então estava com a sua missão quase cumprida, mas ele precisava de um sucessor. E por que não esse cara chato? Eu libero ele: não, estou contigo. Não vai não, vou sim. E aí então Elias correu lá e lançou a sua capa. Esse termo era concedendo os poderes a Eliseu. Você vê que Eliseu fez mais milagres do que Elias. Como Deus foi bom com Eliseu. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, e insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Bacana, né? Isso incomodou essa mulher. Olha só, Eliseu passava com Geazi, seu servo, todos os dias à porta dessa mulher. E essa mulher sempre oferecia a ele ou a eles uma refeição. Ela então
mesa. Não sei. Por isso que ele é bom testemunho. Esse incomodou a mulher, a ponto dela falar com o marido: vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar. Olha para cá. No foguinho na sua casa, vê se prepara, né? Puxa vida, tem casa aqui que eu nunca fui. Mas eu vou na eternidade. Mas isso fica muito bacana, gente. Isso chama atenção, porque eu vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Você está acompanhando o raciocínio? Tem que acompanhar. Como você é visto na tua local de trabalho? Alguém? Eu tive uma gerente, né, alguns colegas lá na equipe, que eram do ramo dela. Nada bom. E aí, uma das pessoas da equipe, seu filho teve um problema sério. Um tumor no cérebro. Um garoto. Aí, quando veio a notícia, vou para o assunto. E aquela choradeira e não sei o que, corre lá para a cozinha, né? E você quer ser boa, né? Já tem uma cozinha. E dentro da casa, né? Na residência. Aí a minha gerente foi lá na minha mesa e falou assim: aí, aconteceu isso e narrou. Eu falei: é mesmo? É. E ela está chamando você para orar pelo filho dela lá na cozinha. Que bom, né? Que bom. Eu falei: provavelmente. Vamos lá. Orou todo mundo. Eu não caí na terra. Entendeu? Oramos. Fiz a minha parte de pastor, sacerdote. Gente, foi uma bênção. O garoto ficou. Está vendo como Deus é bom? Está vendo como Pedro teve que ir na casa de um ímpio para falar de Jesus? Está vendo como você pode ser um instrumento para abençoar uma pessoa, independente da religião dela, do credo? Independente. A gente cria essas coisas. Eu louvo a Deus porque eu fui instrumento. Naquele momento, eles viam em mim o servo de Deus. Porque, gente, nós temos naturalmente o nosso temperamento, né? Alguns que são devagar, mansos, tem outros que são coléricos, antes de qualquer coisa já está. Né? Mas nós temos que ter o Espírito Santo para controlar tudo isso dentro de nós. Então, Eliseu era um santo homem de Deus. Ele era visto assim.
essa luz que tem em você, esse tempero que tem em você, sendo o sal da terra, luz do mundo. Nós precisamos brilhar para essas pessoas, sem arrogância, sem nada disso, sem vaidade. Tem gente que é pior que você na sua, sua tarefa. Deixa ela fazer. Se você já é melhor, deixa ela fazer. Não, mas erra, deixa ela errar. Tá bom, pô. Quanto mais a gente erra, mais a gente cresce, mais a gente aprende. Por isso eu pergunto de novo: como você é visto na rua que você mora? Dá para a gente fazer lá um encontro de célula, de grupo de vida na sua casa, ou ninguém vai? Lá no seu condomínio? Bom testemunho. Lá na sua igreja? Não tem coisa melhor que igreja, né? Fulano fala de igreja, é verdade? Caramba, é um crítico. Gente, nós temos que entender que tem pessoas que não nem cabem nem. Quando morrer vai ter dois, vai chamar. Esse é o lugar para a igreja. Esse ano a gente se autoavaliar. Será que eu estou passando? Uma vez eu estava no sítio, nós temos ainda umas caixas de som desse tamanho, que vieram lá da lagoa, antiga, acho que até Noé botou o som do mar. Eu sempre colocava amplificador e tal, mesa de som, ficava aquele próximo. Gente, o som ia lá em Derby. É sítio, área, né? Eu só escutava lá no Rio de Janeiro. E pastor Bolsonaro, imagina ele vizinho perto. Era para quem tem som. Eu achava o quê? No sítio, o meu vizinho mais próximo, 100 metros, então não vai escutar, nem escutar tudo. Pegava uma pregação minha, botava lá, nada disso, não tinha ninguém para se converter, só perereca, saco, todo mundo longe. Uma vez o seu João, meu vizinho, de 100 metros, 150 metros, ele veio para mim, falou, ele foi um dos primeiros vizinhos que eu tive contato. Comprei 2 vacas dele. Isso é bom trabalhar, né? Comprei 2 vaquinhas, uma dando leite, a outra com bezerro no pé. Sabia nem o que era isso. Ele falou, uma vaquinha com bezerro no pé. Eu falei, mas o que é isso? É doença? Não, pô, é filhote. Vou entender essa linguagem, né? E ele falou assim, não queria. Isso já estava lá anos, né? Poxa, eu comprei a vaca, aquela coisa toda, eu estudava várias vezes, era cerca, né? Mas, beleza. O nome dela era Jessinha. E a outra Malhadinha. Como me botou o cabelo branco. O cara da horta ia lá, ficou a vaca, foi lá, comeu minha couve toda. Puxa vida, aqui também. Eu tenho que comer. São João falou assim, aí eu vim aqui me cumprimentar.
Não é mesmo? Pensei que vai ser. Cumprimentar porque eu só vejo você e a dona Carla juntos. Que bacana. Aonde você vai, a Carla está junto. Gente, eu achei isso muito bom. Parabéns. Eu falei, é? Aí depois que ele fez, você casou com quem? Fazer igual aqueles caras que vão para a igreja, né? Ele vai sozinho na frente, a mulher cheia de filho atrás. Ela não dá a mão, mulher. Não pega um filho para. Não, ele não para. Vai embora, mulher, vamos lá. É isso. Tem que andar baratinho. Finge que feliz. A mão. Tem coisa melhor? Não larga a sua mulher, não. Tem um plano de mundo desse aí para dentro de mim. Uai, tem que esquecer. E ele foi para cá, ficou tão feliz. Agora eu não mais agarrado ainda, porque ela foi com a cadeira de roda. Agora eu estou mais agarrado ainda. Agora ele volta empurrando ela. Você vê, ela chega aí, eu estou empurrando ela. Não está bom? A gente sofre, mas a gente está junto. Feliz da vida. São 17 anos nessa empreitada. Mas Deus está dando força para a gente. Cuida bem da sua mulher, tá bom? Eu estou falando, cuida bem da sua mulher. A mulher cuida bem do marido. Amém. A mulher cuida bem do marido. Não fica meio guardado, né? Vai para a igreja, a mulher que vai para casa, né? Ainda vai dizer assim, os filhos são teus. Fez sozinho? Admirou, vem? Não é isso aí. Mas a gente não tem o que parar aqui, não. O pai de João Batista. Você lembra de João Batista? Ele é o Benjamim. Amém. Como tem gente velha aqui, hein? Ele lá com o João Batista, né? Eu não lembro tanto, não conheci ele pessoalmente. Então, você não tá bom, né? João Batista. O papai dele se chamava Zacarias. Olha que bacana. Era um sacerdote do templo, casado com Isabel. Você conheceu Isabel? Quem conheceu João Batista? Conheceu Isabel? Isabel era estéril. Isabel era prima de Maria. Olha que bacana. João Batista, Isabel, José, Maria. Todo encontro de casais iam juntos. Aí você então percebe, lá em Lucas capítulo 1, versículo 11, que diz assim, e eis que apareceu a Zacarias o anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. Abre aspas. Você percebe que todo mundo que teve um encontro com Deus ficou apavorado? Ficava assustado por causa do fogo, do poder e da nossa natureza pecaminosa. Então a gente fica, eu queria que Jesus entrasse no meu quarto. Gente, ela vai pegar fogo naquele quarto para morrer carbonizado. Deixa quieto. Porque Zacarias está aqui. Quando ele viu, ele ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a
18:19. Como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. Ele está orando por quê? Né? O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais, no devido tempo, se cumpriram. Então, olha só, não duvide de Deus. Ah, Senhor, eu quero me guardar. Aí quando vem a passagem, será que é de Deus? Meu Lucas, sabe lá o que é isso? Que felicidade! E olha que nós estamos em Lucas, né? Deus é maravilhoso. Gente, Zacarias pagou o preço. Deus ouviu a oração dele e de Isabel. Às vezes a gente ora pelo que é impossível. Aí tem gente que fala assim, está orando pelo impossível. Não, mas o nosso Deus não é o Deus do impossível. Amém? Eles tinham duas coisas quando que. Primeiro, Isabel era estéril. Segundo, velhos. Eu fico até preocupado. Me fala velho. Duas situações e jogaram a bola. Mas eles estavam orando, gente. E Deus ouviu a oração do casal. Essa foi, a introdução para o nosso ano de 2023. O seu testemunho. Deus responder a sua oração. Você ter vitória. Você conquistar aquilo que você sonha, que você planeja. Amém? Esse é o projeto para 2023. Aqui está o testemunho de um homem de oração. E aí ele ficou mudo simplesmente porque ele duvidou.
filho de uma mulher estéril. Quando é que a gente vai chegar lá, gente? E ele reconhece o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, João Batista entendeu que tudo que ele estava pregando no deserto começou a acontecer. Por isso Deus não deixou ele se enganar. Quando lá no Rio Jordão, quando ele foi passar pelas águas, eis o meu filho amado. Confirmação. Você estudou isso em livro? Que coisa maravilhosa, gente. Olha só, não tem coisa melhor do que dar bom testemunho. Qual tem sido o seu testemunho dentro da sua casa? O que o filho fala? Meu pai. Só fala isso. Tem que falar, meu pai é mãe de Deus. Minha mãe é uma mulher de Deus. Dor e doer. Meu pai não está aqui diante de Deus. Esse é o testemunho de Deus. Você precisa testemunhar. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 8, diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Essa é a nossa luta diária, gente. Essa é a nossa luta diária. Tem alguém, que é adversário ao nosso, sabe lá, derredor, bramando como leão, doido para pegar a gente, derrubar a gente, massacrar a gente. Conclusão. A conclusão é grande. Eu vou fazer uma leitura aqui, Lucas capítulo 12, versículo 8, na NTLH, que diz assim: Jesus disse ainda: eu digo a vocês, que se alguém afirmar publicamente que é eu, então o Filho do Homem também afirmará diante dos anjos de Deus que essa pessoa é dele. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, essas preposições todas, quem disser publicamente que não é Deus, o Filho do Homem também dirá diante dos anjos de Deus que essa pessoa não é dele. Mas como uma pessoa pode dizer publicamente que não é de Deus? Através do mau testemunho. Quer conhecer uma pessoa? Não pergunte nada a ela. Leva lá na frase do rapaz. Tá vendo? Legal. Aí eu volto para NA, em Efésios capítulo 2, versículo 19, que diz assim: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra
ângulo. Nós somos novos. Nós não somos desse mundo. Temos que ser diferentes. Fanático. Seja fanático por Jesus. Não é pecado, não. Sendo fanático, a gente vai errar bem menos. Vai dosar bem. Para encerrar. Ok, né? Conclusão. Conta-se a história de Gordon Maxwell, missionário na Índia, que quando pediu a um estudioso hindu que lhe ensinasse a língua, o hindu respondeu. Preste atenção nisso. Não sei. Sei é Senhor. Tá? O chefe. Não sei. Não vou lhe ensinar minha língua. Você me faria um cristão. Gordon Maxwell respondeu: você me entendeu mal. Estou simplesmente pedindo que você me ensine a sua língua. Novamente, o hindu respondeu: não sei. Não vou te ensinar. Você já imaginou? Nenhum homem pode viver com você e não se tornar um cristão. Caramba, o hinduísmo, né? Ela estava. Gente, ele se recusou a ensinar o seu idioma. Cada missionário precisava aprender. Por quê? Se ele passasse algum tempo com aquele homem, ele seria um cristão. Ele não queria. Ele seguia o inglês. Será que se alguém passar com você alguns dias, serão transformados? Cristãos? Pensa nisso. Eu sei que a palavra não é. Tem jeito. Mas é a realidade. Olha só, nós estamos no final do céu. A gente não sabe nem se vai chegar em casa. Jesus pode voltar antes e levar a gente. Então nós precisamos entender isso. O testemunho é fundamental para que esse mundo se converta. Influenciamos as pessoas que vivem ao nosso redor. Será que influenciamos? Influenciamos, sim. Por isso foram me chamar lá na minha cadeira, né? Aí dá para você orar lá, né? Pelo filho da fulana, tá? Isso é influência. Influência. Bom testemunho. E lembre-se, a palavra convence, né? O exemplo arrasta, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Não adianta a gente querer catequizar o filho, o neto, só com palavras. Nós temos que ir mais, nós temos que dar exemplo. Isso na empresa que trabalhamos, na rua que moramos, no condomínio que moramos, na faculdade que estudamos, em todo lugar. Amém? Amém. Nenhum homem pode viver com você e não se tornar um cristão. Ou um homem. Feche seus olhos. Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos pela tua